apresento saudações a todos, desejando que a bênção de Deus, também de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, esteja com todos. Primeiramente, é um prazer muito grande estar com os irmãos nesta ocasião, neste final de semana especial, para que possamos refletir no tema-chave desta apresentação. Chama-se Nosso Ministério. É algo, estimados irmãos, que precisamos despertar. Todos nós temos dentro de cada um de nós um espírito que Deus nos concedeu. E este espírito, Deus espera que ele retorne ao céu, mas que seja fiel, perseverante, e exerça um ministério de filho de Deus nesta terra. Ou seja, nós temos uma missão a cumprir. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, levá-los a uma reflexão de vida neste momento que vamos conversar aqui por alguns minutos. Quero agradecer também aos que nos acompanham online, que estão participando junto conosco deste momento também, compartilhando este assunto tão importante e tão fundamental na nossa vida de filhos de Deus, mas principalmente apostólicos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Muito bem, ministério, ao pé da letra, quer dizer diferenciação. Ou seja, é algo que possuímos além daquilo corriqueiro, além daquilo que fazemos diariamente. O ministério é exercido em prol de uma causa. Vamos trazer isso para o ambiente da igreja. Exercemos o nosso ministério para cooperar com Deus, com Jesus, com a Santa Avó, com o Irmão Aldo, para o bom andamento da obra. Ou seja, irmãos, ministério é além de uma dádiva que Deus nos oferece, é a participação nos seus dons. Por isso que ministério e dom estão intercalados, interligados. É realmente uma condição indispensável que Deus oferece para nós, para que nós possamos continuar, irmãos, cumprindo com determinação, com afinco, aquilo que Ele espera de nós. Estimados irmãos, São João deixou registrado uma pergunta que os seus discípulos fizeram a Jesus. Olha só que interessante. Os discípulos perguntaram a Jesus: o que faremos para executar a obra de Deus? Naquela época, hein? E Jesus respondeu: a obra de Deus é essa. Creia, confie, siga, viva justamente aquele que Ele enviou. Ou seja, nós participamos da obra de Deus. Devemos seguir aquilo que Ele nos deixou, continuar vivendo as condições que Ele nos propôs para sermos verdadeiramente filhos de Deus e cooperarmos com a obra que Ele realiza. Não sermos egoístas, não, só queremos para nós. Não, pelo contrário. Precisamos pensar, irmãos, naqueles que vêm após nós. Aqueles que estão esperando, muitas vezes, o nosso ministério para cooperar, para alegrar o seu coração, para poder sentir a paz tão desejada e tão almejada que a criatura humana necessita. Só que muitas vezes nós somos tentados a nos desviar, a buscar a fama, o reconhecimento, posição de destaque.
E isso atrapalha o nosso ministério. Porque, irmãos, não é isso que aprendemos com Jesus. Jesus foi o maior exemplo de ministério. E muitos poderão pensar, ele exerceu apenas por 3 anos o seu ministério. Iniciou aos 30 anos de idade. E ele exerceu seu ministério por 3 anos. Mas ele foi perfeito na execução do seu ministério de evangelizar, de trazer novamente, de regenerar a criatura humana diante do seu Criador. E Jesus foi bem enfático em dizer: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, precisamos olhar este espelho, esta dádiva, e fazer do nosso ministério um ministério como ele, Jesus, como a Santa Avó Rosa, como o Santo Irmão Aldo esperam de cada um de nós. Não deixar que as vaidades da vida atrapalhem o nosso ministério. E como realizar o nosso ministério com determinação, com afinco? Primeiramente, vem o amor. O amor de realmente dar-se ao seu ministério, dar-se e viver aquilo que executa, aquilo que faz, deixar-se envolver pelo trabalho musical, como é o caso deste ministério que estamos trabalhando neste momento. É o amor que vem da alma, que vem do coração, é aquela decisão que tomamos: não, eu quero participar da igreja, pela fé, claro, mas cooperar para que através do meu ministério outros também possam estar aqui comigo, participando, cooperando com a obra de Deus. Então o amor, ele vem de dentro de si, é um comprometimento que fazemos com Deus, com os nossos santos. Mas não é só o amor que é essencial no ministério, é a dedicação. E quando falamos do ministério de louvor, porque temos o ministério de obreiros, o ministério da pregação, o ministério do coral de louvor, é esse ministério que envolve através da música os nossos corações, que nos faz refletir tão quanto uma mensagem expressa do púlpito de nossa igreja. Então nós somos obreiros da Santa Avó Rosa? Claro que somos. Cada um dos senhores, das senhoras que aqui estão, são servos do Consolador, do profeta Santo Irmão Aldo, cooperando com a obra que eles nos ofereceram. Mas tem algo muito especial. Deus muitas vezes nos concede dons. E dons são qualidades que Ele oferece para que nós possamos nos desenvolver e trabalhar através deste dom para a obra dele, Deus. Muitas vezes pegar um instrumento, a facilidade de tocá-lo. Muitas vezes o timbre da voz, a qualidade daquela voz que soa tão agradável aos nossos ouvidos. Muitas vezes a facilidade de chegar a ler uma partitura e ensinar aos outros. Isso são dons, características que foram dadas por Deus, principalmente, irmãos, no ambiente da igreja. E se olharmos também em outras circunstâncias, Deus nos prova ou nos prove de dons em todos os sentidos da vida, até em nosso trabalho. Por isso que precisamos saber reconhecer e valorizar as qualidades que Deus nos oferece para trabalhar melhor no nosso ministério, cooperando com eles. E aí está, irmãos, um ponto essencial e fundamental do ministério de cantar. Os senhores mesmo cantam. Cantar é um ministério
cheio de graça sem par. Ou seja, a graça, irmãos, é um relevo espiritual essencial que Deus oferece. É algo extraordinário, é o suprassumo da felicidade, é a graça de Deus. E essa graça envolve o ministério de cantar, é algo extraordinário, porque irradia, irmãos, paz para quem está ouvindo, toca os sentimentos, toca a alma. E aí continua o hino: cantando alegramos a alma, cantando concedemos paz, não é isso? Cantando louvamos a Deus, louvamos a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Cantando sempre estamos com os anjos do reino da luz. Ou seja, é esse ministério que foi proporcionado por Jesus à nossa igreja, que envolve, inclusive, irmãos, o coro angelical. E nós temos exemplos importantíssimos. Certa vez, em uma viagem, ainda nós tínhamos um carro muito pequeno, chamada Topic. Era uma pequena van de 11 pessoas. E um grupo de coristas foi viajar para uma cidade no interior do Paraná. E ali realizaram uma festa, Santa Comunhão, muito bonita. E quando retornaram, muitos irmãos disseram: nossa, parecia que estávamos no coro tão grande. E aí o irmão Aldo completou: vocês se esqueceram do coro angelical que cantou junto com vocês. Ou seja, estimados irmãos, nós não estamos sozinhos no nosso ministério. Então por que muitas vezes deixar nos levar por picuinhas, por qualidades que não são essenciais na vida de um filho de Deus? Isso atrapalha o nosso ministério. Como diz o nosso amado Jesus, se queremos ser os seus discípulos, precisamos vir após Ele, ou seja, seguir o que Ele nos deixou. E qual foi o maior mandamento que Ele nos deixou? O amor, a paz, a união. Então, estimados irmãos, quando olhamos o ministério de cantar em nossa igreja, nós vimos uma esperança muito grande dos céus. E o nosso santo irmão Aldo, como está na nota do boletim desta semana que se passou quando convocamos os regentes, nosso irmão Aldo sempre foi um grande apoiador dos trabalhos do corais de nossa igreja. Porque ele sabia e sabe o valor desse ministério diante da igreja e para cada um dos senhores que aqui estão. Porque muitas vezes, se não fosse o coral, muitos dos senhores não estariam aqui. Foi através deste ministério que souberam entender e compreender a Jesus, souberam entender e compreender a nossa igreja, os nossos santos. E valorizaram porque abraçaram e perseveraram neste caminho, neste ministério. Então vejam, estimados irmãos, que o nosso ministério não é brincadeira, é algo essencial e fundamental para a nossa vida, mas também para a nossa igreja. A Santa Avó Rosa ainda, logo que foi aos céus, ela já orientando o nosso irmão Aldo, permitiu que diversos corais de gênero fossem criados. Justamente, estimados irmãos, para que o trabalho se desenvolvesse ainda mais. Eu tive a oportunidade de participar do coral infantil de nossa igreja, do coro infantil. Ainda lá no nosso templo, na rua Tuiuti. E eu lembro muito bem,
estimados irmãos, a alegria, a felicidade, irmãos, de poder ter esse ministério ainda criança. Parece que algo extraordinário chamava para aquele momento. E depois, passar o tempo, nós vimos, irmãos, corais como o coro masculino, que foi um coro já bem antigo de nossa igreja, o coro feminino, mas nunca desvalorizando os outros trabalhos. Ou seja, nós precisamos de todos os corais de gênero. E por que o nosso santo irmão Aldo permitiu a criação da UFIA? Justamente, estimados irmãos, para que houvesse um aprimoramento no trabalho musical de nossa igreja. E ele permitiu, e ele viu o resultado através da dedicação de muitos irmãos que se comprometeram, estudaram, se desenvolveram e depois trouxeram isso para o coral geral de nossa igreja. Cantam, participam, ou seja, cooperam com os seus irmãos para o desenvolvimento do trabalho de nossa igreja. Quando eu fiz teste para regente, os regentes vinham no segundo domingo de cada mês, como este. Eles vinham no sábado, ficavam o sábado todinho ensaiando apenas 2 vozes, os regentes das congregações. Ficavam ensaiando 2 vozes, no domingo terminava o ensaio. No começo, levavam apenas guardados dentro de si, e a letra só escrita, não tinha música não. Depois, foi permitido gravar os ensaios. Depois, foi permitido terem as partituras, se desenvolver. Então nós vemos, irmãos, o trabalho se desenvolvendo ao longo dos anos. E quantos corais de gêneros surgiram justamente para aprimorar o trabalho como um todo. Então por que ter diferenças entre corais? Nós não podemos, irmãos, trabalhar com essas diferenças. O coral da igreja é um só, o trabalho da igreja é um só. Hoje nós temos o coral geral como um todo, o coral da sede, porque nós temos as congregações aqui próximas que também cumprem o seu ministério nas nossas congregações, mas por ocasião da Santa Comunhão devem se apresentar aqui como coralistas. O grande coral, que é a formação deste bloco todo, o coro masculino, como este que aqui estamos hoje, o coro feminino, o coro jovem, que foi também, irmãos, permitido pelo santo irmão Aldo ainda ao seu tempo. Justamente, irmãos, para que os jovens tivessem a oportunidade de uma atividade salutar, uma atividade de consciência que liga a Deus, aos princípios da fé, que os envolve como família, que os trazem à igreja. E o coro infantil, que é justamente a preparação, a base, o fundamento para que as nossas crianças sejam os jovens de amanhã e o futuro de nossa igreja. Que já sejam preparadas desde o início, fortalecidas. Então, quando olhamos, muitas vezes, as apresentações, hoje é a apresentação do coro masculino. Sentimos a falta de muitos irmãos. Da mesma forma, hoje é a apresentação do coro feminino. Sentimos a falta de outros. Mas por quê? O que ocorre, o que acontece?
Hoje a apresentação da UFIA, o coral não aparece. O que acontece se somos um único corpo? O corpo de Cristo na terra, a igreja, que Ele está acima de tudo, acima de todos, é a cabeça da igreja. E quando olhamos, o nosso corpo ele tem 2 braços semelhantes entre si, 2 pernas semelhantes entre si, 2 braços que se abraçam, se aconchegam, se juntam, se unem. E por que o trabalho não pode ser assim? Por que fazer distinção de um coral ou de outro? Irmãos, o amor é um só. A fé é uma só, o ministério é um só, e nós precisamos nos unir. Nós precisamos valorizar a oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui, seja num dia do coro geral, ou coro grande coral, coro da sede, o coro infantil, o coro jovem, o coro masculino, o coro feminino, ou a UFIA. É a igreja apostólica cantando. Lembre-se disso. É a igreja apostólica cantando. Nas imagens que vão para os 4 cantos da terra, é o nome da igreja apostólica. Então vamos valorizar isso. Vamos entender, deixar muitas vezes o egoísmo. Eu sou regente de tal, eu sou regente de tal, eu não me misturo com o outro. Não. Nós somos um corpo, estimados irmãos, e o corpo está interligado em tudo. E um depende do outro. Lembre-se disso. Um depende do outro. E aí eu trouxe para os irmãos um exemplo das Sagradas Escrituras de São Paulo. São Paulo foi o primeiro pastor itinerante depois que Jesus foi aos céus. São Paulo foi um discípulo muito amado também do nosso Senhor Jesus. E ele começou a viajar pelas cidades vizinhas, justamente para preservar o evangelho do reino dos céus, o evangelho que Jesus veio trazer. E uma igreja em especial, a igreja de Corintos, começou a ter divisões. Ali existia diversos grupos naquela igreja, e cada um queria se movimentar para um lado. Enquanto uns atuavam de um jeito, outros, ou seja, colocavam o seu eu, a sua pessoa à frente de Cristo, que era a cabeça da igreja. Então, estimados irmãos, aquela igreja começou a cair. Porque o orgulho, a vaidade começou a envolver os corações. E a disputa começou a dividir aquele trabalho. E São Paulo foi muito enfático, muito certeiro em buscar, irmãos, aquele povo, aconselhá-los, instruí-los e principalmente a corrigir aquelas diferenças. Então nós não queremos que isso venha atrapalhar o nosso trabalho do coral. Nós queremos unir todos os trabalhos. Mas eu não consigo participar do coro da sede, do grande coral, do coro masculino, da UFIA, do coro jovem, porque cada um é um dia diferente na semana de ensaio. Faça o seu esforço, veja as suas possibilidades. Não é porque um é regente e amigo, o outro não é. Irmãos, nós não estamos aqui trabalhando para pessoas. Nós estamos trabalhando para Deus. Nós estamos trabalhando para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo. É eles que merecem o nosso coração, a nossa alma. Então precisamos viver, irmãos, como filhos de Deus verdadeiros, amáveis uns com os outros e bem intencionados com o todo, com o coletivo.
E aí, o amado apóstolo São Paulo manda, irmãos, uma carta àquela igreja de Coríntios, dizendo assim: vocês, já aconselhando eles, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do vosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Vamos refletir nessas palavras de São Paulo, já naquela época, aquela igreja problemática. Ou seja, ele queria unir aquele povo, porque precisava que eles semeassem a união, preservassem aquilo que Jesus trouxe. E o ministério deles fosse uma dádiva para todos os outros que estavam muitas vezes divididos, tendenciosos a aceitar mais um do que o outro. Não, eu só venho quando a UFI apresenta, eu só venho quando o coral da sede apresenta, eu só venho quando o coro masculino apresenta, eu só venho quando o coro infantil apresenta. Não, estimados irmãos. E aí continua o apóstolo: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Nosso trabalho nunca foi em vão. Quanto nosso santo irmão Aldo nos agradeceu. Quantas vezes passávamos naquela fila aqui ao lado, recebíamos o seu abraço, a sua gratidão por termos cumprido o nosso ministério, por termos levado uma santa comunhão numa congregação, por termos feito uma festa de aniversário, ou por termos ido junto com ele levar a alguma congregação a alegria do nosso ministério. E quantas pessoas ficaram felizes com as nossas vozes, com os nossos instrumentos, com a nossa mensagem. Por isso que o irmão Aldo, podemos dizer, ainda é um grande apoiador dos trabalhos dos corais de nossa igreja. E foi Jesus quem instituiu o coral em nossa igreja, pela Santa Avó Rosa, lá nas idas da formação de nossa igreja, quando ainda se cantava com hinários universais. Jesus disse: a partir de hoje precisamos ter os nossos próprios hinos, a nossa própria música, que condiz com a nossa mensagem. E hoje, se somarmos, já são mais de 1000 hinos, bem mais de 1000 hinos, que são levados a muitos corações, através da sua voz, através do seu instrumento, através do nosso ministério. Então vamos valorizar, irmãos, o nosso ministério. E aí, São Paulo formou um discípulo, Timóteo, um jovem. A essência da juventude brotava em Timóteo e São Paulo lhe aconselhou: seja fiel. A mensagem desta semana: fidelidade e lealdade. Seja fiel e diligente, ou seja, o que quer dizer diligente? Ativo, aquele dedicado, que está sempre pronto para trabalhar, para servir, para cantar, para tocar, para reger, ao seu ministério, pois assim serás um bom ministro de Jesus Cristo. Nós completamos hoje: seja fiel ao seu ministério. Os irmãos, como vozes masculinas, porque não está apenas o coro masculino aqui. As irmãs, como vozes femininas, não apenas o coro feminino.
mas vamos falar do coral de nossa igreja. Seja fiel, seja diligente ao seu ministério e serás um bom servo do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, de Jesus, do nosso Deus e de nossa igreja apostólica, que depende do seu ministério. Portanto, estimados irmãos, guardem estas palavras que preparei com carinho, não para exortar a ninguém, não. Eu quero apenas que os irmãos meditem no seu ministério. Valorizem o seu ministério. Seja apenas um membro do coral. Seja um solista, seja um músico, seja um regente. Cada um com os seus dons, com as suas aptidões, que Deus lhe concedeu como uma dádiva, como uma graça. Desenvolva. Procura se desenvolver na música, se aperfeiçoar. Irmãos, tudo se desenvolve nesta terra. A igreja não pode ficar parada, ela precisa se desenvolver. E nós vimos isto no ministério do Santo Irmão Aldo. Ele não mudou a essência da nossa fé em nada, nada. Mas ele aperfeiçoou o ministério dos pastores, aperfeiçoou o ministério do coral, justamente para que o trabalho também evolua. Então nós não podemos ficar parados. Vamos estudar, vamos participar do ministério com amor, com lealdade, com dedicação e com esforço, como está naquela lá. Precisamos fazer muitas vezes com sacrifício. Vamos carregar a nossa cruz, porque, irmãos, a recompensa é muito grande. E aí eu encerro a minha palavra com um acontecido muito importante. E aqui está a filha do nosso querido regente, músico, solista, Reinaldo. Cumpriu a sua vida o ministério de corista, músico, regente, e terminou a sua missão nesta terra. Gravou muitos hinos para o programa Hora Milagrosa. E quando ele deixou o seu corpo, foram perguntar ao irmão Aldo: vamos tirar os hinos que ele canta do programa Hora Milagrosa? E a resposta do irmão Aldo foi a seguinte: tirar por quê? Se ele continua cantando no coro angelical. Aí pense, reflita no valor do seu ministério. Seja um vencedor e serás bem-aventurado. Muito obrigado pela sua atenção, que os irmãos tenham uma excelente apresentação, que muito honre a nossa igreja e o nosso ministério. Parabéns por este dia, parabéns aos organizadores para que pudéssemos ter este momento tão especial, de aprendizado também, porque não foi apenas um ensaio, foi o início de uma nova etapa de amor, união e de paz. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor.